Boa noite, irmãos. Os convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 31. Nós faremos a leitura do versículo 17 até o versículo de número 32, de forma responsiva. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. Porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por esse momento. Agradecemos ao Senhor porque o adoramos, o exaltamos. Reconhecemos, ó Pai, o nosso pecado e o confessamos diante de Ti. Agradecemos ao Senhor pelo perdão, pela restauração. E tributamos a Ti, ó Deus, louvor e adoração ao Teu santo nome. Nesse momento, ó Pai, nós lemos a Tua palavra. E nós confessamos, ó Pai, que a Tua palavra é vida. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E ela é suficiente, ó Deus, para cumprir todo o Teu propósito em nossas vidas. Rogamos ao Senhor que nos abençoe, ó Pai, com a Tua palavra. Permita, ó Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo esteja nos corrigindo, nos educando, nos ensinando, nos fortalecendo, nos renovando, revigorando, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alegria no Senhor.
nós imploramos por Tua graça e por Tua bondade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, como nós temos compartilhado alguns sermões sobre a vida de Jacó, e por várias vezes nós temos mencionado que Deus, dentro do seu propósito soberano, Ele tem trabalhado na vida de Jacó, Ele tem exortado Jacó, Ele tem disciplinado Jacó, Ele tem colocado Jacó em situações difíceis, moldando, lapidando Jacó, para que Jacó seja o homem que Deus planejou que de fato ele fosse dentro do seu propósito. Então nós aprendemos, irmãos, que toda a vida de Jacó, ela é um aprendizado, ela é uma lição de vida, não só para a vida de Jacó, mas para a vida daqueles que temem a Deus, para a vida daqueles que andam com o Senhor. E hoje nós queremos, diante desse texto, desejamos compartilhar sobre a proteção de Deus e a necessidade de nos separarmos do mundo, do pecado, a necessidade de entender que como cristãos nós temos que ser distinto do mundo, diferente do mundo. Nós precisamos. Infelizmente, há muitos cristãos professos, mas que a vida, as atitudes, a prática, a conduta, a postura, a ética, não dá para a gente discernir se de fato ele é um cristão ou se ele é um mundano. Então, há muitos cristãos professos, batizados, mas que se misturam, que parece joio, que parece trigo, mas é joio. E às vezes nós não conseguimos distinguir isso muito bem por causa da conduta, da ética, do caráter, do comportamento, da postura de cada um. Contudo, quando nós olhamos para a vida de Jacó, é muito bom saber, é reconfortante, é gracioso saber que enquanto nós caminhamos, apesar dos nossos erros e tropeços, o Senhor nos conduz de forma graciosa. E quando eu digo que Deus nos conduz de forma graciosa, eu não estou dizendo que Ele não nos disciplina. Eu não estou dizendo que Deus não traz consequências sobre a nossa vida. Embora Ele nos conduz graciosamente, nos protege, e a gente percebe isso claramente na vida de Jacó, apesar dos erros de Jacó, dos seus acertos, Deus conduz Jacó de forma graciosa, corrigindo, sustentando, trazendo situações difíceis, usando vara de disciplina, usando homens para discipliná-lo, para corrigi-lo, e a gente percebe que dentro de toda essa história, de toda esse contexto, Deus está ali, protegendo, conduzindo Jacó, para que ele seja o homem que Deus planejou, que de fato ele seja para a glória do Senhor. E nós percebemos, irmãos, que à medida que nós nos colocamos para buscar Deus e procurar Deus, nós de fato seremos guardados por esse Deus e protegidos por esse Deus. Ainda que, como algumas lições, como algumas varas, como algumas disciplinas, como algumas perseguições, nós vamos experimentar a proteção de Deus, o cuidado de Deus, porque Ele está nos formando, trabalhando em nós, para que nós sejamos aquilo que Ele deseja que nós sejamos para a honra e glória dEle. Vejam bem, a proteção de Deus e a necessidade de nos separar do mundo. Deixa eu passar a estrutura para vocês. Primeiro ponto, Deus nos conduz graciosamente apesar dos nossos erros. E dentro desse ponto nós precisamos observar, o mundo é um inimigo astuto.
O mundo é um perigo. E quando eu estou dizendo mundo, não só o planeta Terra, não só o universo, mas todo o sistema, tudo que existe no mundo, todas as coisas que o mundo possa oferecer, é um perigo para a vida de cada um de nós. A letra B desse primeiro ponto: éramos muito parecidos com o mundo, embora ainda no nosso meio exista pessoas que se pareçam com o mundo, que imitam o mundo, que seguem o mundo, que amam o mundo e que gostam das coisas do mundo. Segundo ponto: embora no mundo, nós não somos do mundo. E parece que isso não está muito claro na nossa mente. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós éramos ímpios, nós éramos profanos, nós éramos iníquos, mas nós não somos mais. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos da família de Deus, nós somos filhos de Deus. E aqui nós temos também a letra A: é preciso morrer para o mundo. Nós temos que nos mortificar para o mundo. É necessário fazer morrer a nossa natureza terrena. Letra B: é preciso render-se totalmente a Deus, como o único Deus da sua vida. É preciso se render a Deus radicalmente, e olhar para Deus como o único Deus vivo e Senhor da nossa vida. Nós temos um único Senhor, Deus soberano. Vamos então para o primeiro ponto. Deus nos conduz graciosamente apesar dos nossos erros. Quando nós olhamos para a vida de Labão, é muito claro perceber que Labão, de fato, ele tipifica, representa ou simboliza aquilo que é o mundo. É só você ler a história toda de Jacó e Labão, você vai perceber que Labão de fato parece a expressão real daquilo que é mundo, daquilo que é mundanismo, daquilo que é manipulador, enganador, perseguidor, né? É aquele que de fato executa o mal, gosta do mal, planeja o mal, pensa o mal e tem prazer naquilo que faz. E é interessante que Jacó já havia notado isso na vida do seu sogro. Ele já havia percebido que Labão era hostil para com ele, não só para com ele, como para com as suas próprias filhas. E você pode perceber isso claramente quando começa lá no versículo 2 do capítulo 31. Versículo 2 diz assim: olha, Jacó por sua vez reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Versículo 3: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 5: e ele lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Versículo de número 13: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. O próprio Deus está dizendo: Jacó, não se relacione com esse homem. Rompe com esse homem. Faça uma ruptura radical com esse homem. Esse homem não é mais favorável a você. Esse homem não olha a você com bons olhos. E ele articula o mal, ele é enganador. Se você for lá para o capítulo 31 ainda, versículos 40, 41 e 42, Jacó está expressando: durante 20 anos você me enganou, durante 20 anos você me trapaceou, você não respeita nem as suas próprias filhas. E a gente percebe, né? E no contexto a gente viu que Labão chega ali repreendendo Jacó, dando uma dura em Jacó como se fosse o pai mais amável, né? O pai dócil,
e chega beijando as filhas, beijando Jacó e dizendo para Jacó: por que você me roubou minhas filhas? Por que você roubou tudo que era meu? Porque tudo que você tem, os seus camelos, né? As suas ovelhas, os seus cabritos, os seus bois, as filhas que você tem, os filhos das suas filhas, tudo isso é meu. E ele chega ali manifestando como alguém que é dócil, que é agradável, mas é um grande manipulador, enganador, trapaceiro, desonesto, injusto. Por isso que Labão, de fato, irmãos, representa essa questão do mundo, essa malícia. É interessante que Paulo, em 1 Coríntios, nos ensina que o Deus deste século, ele é o mestre do engano, da traição. É aquele que cega o nosso entendimento, é aquele que é acusador, é aquele que arma as ciladas, é aquele que provoca todos os meios para que a gente tenha intrigas, para que a gente tenha discórdias, para que haja contendas no nosso meio. O mundo é assim, o mundo é enganador, o mundo é trapaceiro, mas ele seduz. João, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque essas coisas não procedem de Deus. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede de Deus, isso procede do diabo, isso procede do mundo. E ele diz: não ame o mundo. Eis a razão pela qual Deus está exortando Jacó: volte para a terra prometida, para a terra dos teus pais, né? Rompe com esse homem, não se relacione com esse homem. E para nós também, irmãos, nós precisamos pensar no quanto esse mundo é um inimigo astuto. Quantos pais aqui têm sofrido porque o mundo laçou os seus filhos? Maridos perderam uma esposa porque o mundo laçou a esposa. Maridos foram laçados pelo mundo. E é interessante que, se a gente pudesse trabalhar aqui os pormenores, os detalhes, quando eu disse que muitos ainda se parecem com o mundo. As pessoas dizem assim: mas eu não saí da igreja, eu não abandonei a minha esposa e nem meu esposo, eu não abandonei os meus pais e nem os meus filhos. Mas a vida, a prática, o cotidiano, a vida diária está lá na internet, nas páginas, não é? Vendo, percebendo, contemplando, teclando, compartilhando coisas pornográficas, coisas contaminadas, coisas que contaminam, desfrutando do mundo, bebendo o que o mundo oferece e se alimentando horas e horas nessas páginas das redes sociais e sendo laçados pelo mundo. Eu vejo cristãos brigando por causa de política, por A ou B. A gente percebe cristãos brigando por causa de teologia, se tornando inimigo nos debates, nos confrontos, na afronta, não se respeitam, porque o mundo vem laçando, o mundo tem nos laçado. Jacó está crescendo, Deus está trabalhando com Jacó, e nós precisamos estar atentos, irmãos, porque aqueles que servem o Deus deste mundo, eles são egoístas, eles pensam no próprio umbigo, eles desprezam os demais, eles ignoram os demais, eles colocam o objetivo, os valores, não é? A sua posição, o seu sonho, o seu desejo acima de qualquer coisa, e ele não tem respeito, ele passa por cima, ele destrói, ele critica, ele anula, ele ataca, ele afronta, ele diminui, ele despreza, porque o prazer dele é o próprio umbigo, e o mundo o seduz, o mundo leva ele a caminhar como um mundano, como uma pessoa que não caminha na presença de Deus. Veja uma letra B. Nós éramos muito parecidos com o mundo, mas infelizmente ainda há muitos dentre nós que se parecem com o mundo e que às vezes vive como o mundo vive. Observe aqui:
se nós olharmos para Jacó, para Raquel, para Labão, nós temos que chegar à conclusão de que nós precisamos ser protegidos de nós mesmos. Nós precisamos ser protegidos do nosso próprio coração, da nossa própria mente, da nossa própria carne, da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Deus precisa nos proteger de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa soberba, da nossa vaidade, da nossa presunção. Porque nos achamos. E a gente percebe isso. Labão era trapaceiro, enganador, manipulador. Mas Jacó e Raquel também eram. Nós já pregamos sobre a história de Jacó juntamente com Rebeca, enganando o próprio pai, enganando o próprio irmão. Jacó também era assim. Ele era mundano. Ele era profano. Ele não andava segundo o princípio de Deus, segundo a vontade do próprio Deus. E Deus está aqui trabalhando, lutando, treinando Jacó para andar conforme o coração de Deus. Você olha para Raquel, o que Raquel está fazendo? Por que o pai estava ali? Por que Labão estava ali? Vocês roubaram os meus deuses. E quem é que havia roubado os deuses de Labão? Raquel, idólatra. Pegando aquilo que é profano, aquilo que contamina, aquilo que causa separação entre ela e Deus. E nós sabemos muito bem, irmãos, quais são os ídolos da nossa vida. Se é filho, se é pai, se é esposa, se é trabalho, se é bola, se é qualquer outra coisa na nossa vida, mas nós sabemos muito bem o que é ídolo na nossa vida. E Raquel está aqui, ó. Qual que é o ponto? O ponto é, ela está agindo como o mundo, ela está procedendo como uma mundana, roubando os ídolos do pai, escondendo do pai. O interessante é que no versículo 32, Jacó coloca Raquel à beira da morte de forma inconsciente. Ele vai dizer no versículo 32, olha, não vive aquele com quem achares os teus deuses. Deus foi muito gracioso com a Raquel. Apesar dos nossos erros e das nossas falhas, Deus continua sendo gracioso com os seus. É certo que Ele trará disciplina sobre Raquel. É certo que Ele vai corrigir Raquel e repreender Raquel. Você vai ter filhos, e eu vou tratar com você, Raquel. Você vai continuar estéril por um tempo, mas eu te darei filhos e eu tratarei com você. E Jacó coloca a sua esposa à beira da morte de forma inconsciente, sem saber. Quantas vezes, irmãos, nós estamos com os ídolos escondidos? Quantas vezes nós estamos fazendo exatamente como Raquel? Você sabe o que você tem feito e que é pecado. Eu sei o que eu faço e o que é pecado. Cada um de nós sabe. Nós sabemos muito bem o que fazemos e o que deixamos de fazer. E sabemos que isso é pecado. E ela está se parecendo com esse mundo. Ela ela estava rompendo com seu pai, ela já estava distante do seu pai. Por que Raquel estava levando aqueles ídolos, aqueles deuses, juntamente com ela? Mas antes mesmo da gente condenar Raquel, nós deveríamos nos condenar primeiro, né? Quais são os ídolos que nós usamos para conquistar a felicidade de Deus? Sabe por quê? Porque boa parte da nossa vida, da vida de muitos cristãos, Deus não é Deus, Deus é ídolo. Porque Ele é o ícone que não me deixa passar fome. Ele é o ícone que me dá o emprego sustentável. Ele é o ícone que não deixa o meu filho adoecer, por isso é que eu o sirvo, por isso é que eu o adoro. Ele deixa de ser Deus e passa a ser ídolo.
Ele é um ícone protetor, que cria uma cúpula sobre mim e sobre minha família, e não permite que eu sofra dano. Então, parece que nós também vivemos a semelhança de Raquel. Parece que nós ainda não entendemos que nós não precisamos de ídolos, não precisamos carregar ídolos. Quem sabe o que passava na cabeça de Raquel, né? Quando ela abraçou esses ídolos. E apesar de tudo isso, Deus protege Raquel e não deixa que ela seja descoberta, porque senão ela morreria. Labão teria que matá-lo, porque Jacó diz assim: olha, com quem você encontrar, mate. Apesar do erro, apesar do pecado dela, Deus ainda se manifesta graciosamente para com ela. Porque é uma eleita, Ele vai disciplinar, Ele vai corrigir, Ele vai educar, Ele vai treiná-la, para que ela viva de conformidade com o propósito de Deus. Ela vai aprender. Deus vai lapidar, Deus vai disciplinar. Assim como Ele fez com Davi. Davi, teu pecado está perdoado, teu adultério, teu assassinato. Mas vou te falar uma coisa, eu mato o seu filho. Você vai sentir na pele, Davi. Porque eleito não pode se parecer com o mundo. Um eleito não pode andar de conformidade com o mundo. Um eleito não pode tomar a forma do mundo. Você não é mais profano, você não é mais ímpio, você é cidadão dos céus, você é filho de Deus, você pertence à família de Deus. Essa é a razão pela qual Ele poupa Raquel. Mas Ele há de tratar. Então observe que no frigir dos ovos, né, no final de todas as coisas, parece que nós temos atitudes e comportamentos como Raquel. Fazemos de Deus o nosso ídolo. Usamos Deus para conquistar a nossa felicidade. Usamos Deus para não sofrer. Usamos Deus para termos segurança, para termos estabilidade. Não porque Ele é Deus, não porque Ele é o Criador, não porque Ele é digno de ser adorado e não importam as circunstâncias. Mas nós precisamos aprender, Deus nos protege, mas nós não podemos abusar da sua graça. Nós não podemos abusar da fidelidade de Deus, das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. É necessário que nós venhamos tomar atitudes, e atitudes radicais. Por isso que o segundo ponto, irmãos, nos leva a pensar, embora no mundo, não somos do mundo. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos tomar decisões fundamentadas nessa verdade. Jacó está aprendendo, mas Jacó está aprendendo de forma muito lenta, né? A gente percebe que a tendência natural de Jacó é fazer as coisas conforme o seu próprio plano. Ele tem o seu próprio sistema, o seu próprio esquema. Ele que elabora assim, ó, Labão vai sair para tosquiar as ovelhas. Enquanto ele sai, eu pego as esposas, os filhos e tudo que eu tenho. E a gente escapa dele. Nós trabalhamos isso na semana passada. Deus já havia dito, Jacó, você vai voltar para a terra prometida, porque o teu Deus, o Deus de teu pai, o Deus de teu pai Abraão, de Isaque, fará com que você volte à terra prometida, e Esaú não tocará em você. E parece que Jacó não está ouvindo essas coisas. Deus está dizendo assim, não faça de mim um ícone na sua vida. Não fique preocupado com o que você vai comer, beber e vestir. Busque o meu reino. Faça uma ruptura radical com o mundo. Abrace o meu reino. Abrace a minha causa. Abandone o mundo. Deixe o mundo. Não viva de conformidade com o mundo. Porque mesmo antes que você me peça alguma coisa, o Pai te dará. O Pai há de suprir cada uma de vossas necessidades. Mas nós não queremos fazer essa ruptura, porque nós estamos andando meio como que Jacó, na lentidão.
Será que podemos tomar essa decisão? Será que eu posso fazer essa ruptura? Será que eu posso fazer uma mudança radical para abraçar a Deus, para seguir a Deus e abandonar o mundo e abandonar as coisas do mundo? Veja no versículo 31, por que Jacó está tomando essa decisão? Por que ele toma essa atitude? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo. Jacó, quando é que você vai aprender a não temer homens? O teu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, está dizendo a você, você voltará à terra prometida de forma intocável. Ninguém te causará dano, Jacó. Eu vou trazê-lo de volta à terra prometida. Você é um descendente, em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. A partir de ti virá o descendente, Jacó. Entenda isso de uma vez por todas. Mas ele continua ainda, não é? Mas a gente percebe que mesmo com medo, agora Jacó está tomando atitude em direção a Deus e não mais a Labão. Ele está procurando agora romper com Labão, ele está procurando se afastar de Labão. Ele já não quer mais andar, embora com medo, não fazendo, né? Com maturidade, com fé, com convicção de quem é Deus. Por que você toma essa atitude, Jacó? Porque eu sei quem é Deus. Por que você rompe com o mundo? Porque eu sei quem é Deus. Por que você rompe com o pecado? Porque eu sei quem é Deus. Ele vai de forma lenta. E é aqui que nós entramos na letra A desse segundo ponto, irmãos. É preciso morrer para o mundo. Embora Jacó estivesse fazendo isso de forma muito lenta, nós temos que observar as Escrituras e tentar entender uma coisa. Você nunca viu na Escritura alguém se afastando de forma gradual ou inconsciente do mundo? Não. Vocês já ouviram falar isso, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não existe uma ruptura gradativa com o mundo, com o pecado, com o mundanismo. Você nunca verá isso na Escritura. Você precisa, de fato, morrer para o mundo, se matar para o mundo. Isso tem que ser uma questão de consciência, de entendimento, de você perceber, Labão não dá mais para andar com você. E eu não temo a você. Jesus nos ensinou isso em Mateus 6, o homem pode matar, pode, ele mata o corpo, mas ele não mata a alma. E Pedro entendeu isso lá no seu sermão em Atos 2, quando ele é proibido de pregar sobre o nome de Jesus, ele diz assim, importa obedecer a Deus e não a homens, mas você morrerá, Pedro, pouco me importa, importa obedecer a Deus. E é isso agora que Jacó está tentando fazer aqui com Labão, nesse medo, né? Tentando criar essa coragem de romper com o mundo, de romper com Labão, de romper com esse enganador, com esse manipulador, e de voltar de fato para Deus, para a terra prometida. Então observe isso, olha, ninguém se afasta de forma gradativa do mundo ou de forma inconsciente. Isso é questão de consciência. Você olha para o pecado, você olha para o seu comportamento, você olha para as suas palavras, você olha para aquilo que você vê, aquilo que você contempla, aquilo que você assiste, aquilo que você usa nas redes sociais e você de forma consciente, isso não é para mim, isso não é de conformidade com o padrão de um cidadão dos céus, a minha atitude, a minha postura, as minhas palavras, o que eu visto, a forma que eu visto, onde eu enfrento, frequento, onde eu vou, não está de conformidade com o padrão do cidadão dos céus. É uma ruptura radical, não é gradativa. É consciente, é inteligível, é compreensiva de um Deus que te comprou pelo precioso sangue do Filho dele, que rompeu você lá do império das trevas, ele te trouxe, ele te transportou, ele te tirou de lá e o transportou para o reino do Filho do amor dele. É para lá que você tem que ir, é ali que você tem que viver. Nós não estamos querendo dizer com isso, irmãos, que nós não seremos tentados mais, que por alguma razão ou por algum momento nós não vamos cometer alguma infidelidade para com Deus, não é isso. É certo que nós teremos muitas tentações, e é possível que nós cometamos a mesma loucura que Davi, uma infidelidade para com Deus.
Mas se você está rompido com o mundo de forma consciente, de forma radical, quando acontecer a infidelidade, o tropeço, o pecado acontecer, você voltará arrependido, quebrantado diante de Deus e suplicará misericórdia, compaixão, perdão. Deus, me restaura, porque esse não é o meu padrão, isso não é a qualidade de vida que o Senhor tem para mim. Eu estou amando essas redes sociais. Eu estou amando o mundo, mas isso não é para mim. Isso precisa ser jogado por terra, porque isso é uma infidelidade para com o Senhor. Quando Malaquias fala da infidelidade, do roubo dos dízimos, né? Não é porque as pessoas não davam dízimo. É porque eles não eram fiéis na entrega do dízimo. Não adianta, irmãos. Ele tinha o cordeiro de 1 ano sem defeito, mas ele levava-o com defeito. Ele era dizimista. Ele só não era fiel. E às vezes na igreja nós temos isso, pessoas que entregam o dízimo, mas que não são fiéis no valor da entrega. Isso é infidelidade. Isso é mundanismo. Isso é falta de confiança no Deus que provê todas as coisas. Tantas coisas que a gente poderia trabalhar. O problema é que muitos cristãos, eles nunca se romperam de forma radical com o mundo. Interessante isso, irmãos. Quando Raquel pega aqueles ídolos, né, aqueles deuses, e leva com ela lá, esconde tudo, qual que é o problema de Raquel? Qual que é o medo dela ali? Na cabeça dela está pensando assim, olha, eu preciso ter esse Deus aqui. Eu preciso levar esses deuses aqui comigo. Porque vamos pensar na possibilidade de Deus falhar. Vai que o Deus de Abraão, de Isaac falha. Eu sou fraca, frágil. Se Deus falhar, eu tenho os deuses de meu pai para recorrer, para buscá-lo. E é assim que nós fazemos na vida. Nós recorremos a outros deuses. Finanças, a outros deuses, prazeres da carne, a outros deuses, prazeres do pensamento, a outros deuses segundo o meu próprio umbigo, segundo a minha própria soberba, segundo a minha própria presunção. São deuses, são ídolos, que nós fazemos escolhas. O meu prazer está em primeiro lugar em relação a Deus. O lema do mundo, né? O que prevalece no mundo, o que domina o mundo é: importa que eu seja feliz. Se eu estiver feliz, isso é que importa. É a única coisa que importa. E essa é a contramão no cristianismo. A única coisa que importa no cristianismo não é a minha felicidade, é a glória e a vontade de Deus Pai. Isso é a contramão. Raquel está seguindo o seu próprio coração. Labão segue o seu próprio coração. Jacó segue o seu próprio coração. E eles não conseguem se render totalmente ao senhorio de Deus sobre a vida deles. E essa é a letra B, irmãos. É preciso render-se totalmente a Deus como único Senhor. Provavelmente muitos de nós aqui já nos rendemos. Nos rendemos a Deus como Salvador da nossa vida. Ele é o Salvador, e eu acredito que ninguém aqui tem dúvida disso. Eu creio que todos nós confessamos, Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. O problema é, Ele não é o nosso Senhor. Nós ainda não nos rendemos a Ele 100%. Uma rendição plena, total. Observem que no versículo 49, quando Jacó e Labão estão chegando aos finalmente, dizendo assim, olha, então tudo bem.
O seu Deus me encontrou essa noite passada e disse a mim assim, ó, não fale nada a Jacó que seja mal ou bem, ou seja, não atreva a encostar o dedo em Jacó, não faça nenhum mal a Jacó. E o Labão está entendendo, Labão está respondendo, falou, ó, o seu Deus, o Deus do seu pai me encontrou durante a madrugada e a noite e disse para que eu não faça nada com você. Então vamos criar aqui um pacto, uma aliança, e nós vamos erigir um altar, e nós vamos estabelecer uma aliança, um princípio. Você não passa para cá e nem eu para lá. Você não vem para cá para me fazer o mal, e nem eu vou para lá para te fazer o mal. Mas quem é que Labão está invocando como o Senhor dessa aliança? Os seus próprios deuses. E aqui é interessante, Jacó começa a dar demonstração de mudança. Ele faz aqui invocação do Deus de seu pai Isaque, do Deus de Abraão. Ele já não está mais centrado no seu sistema, nos seus recursos, na sua forma de escolher. Ele agora está mesmo amedrontado, assustado, apavorado. Ele agora invoca o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, como aquele que vai garantir a aliança, o selo disso aqui. Ele começa a aprender. Ele jura pelo Senhor de seu pai. É só observar o versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. O mesmo Deus que meu pai teme, o mesmo Deus que meu pai reverencia, é a esse Deus que eu vou temer, é a esse Deus que eu vou reverenciar como o único Senhor da minha vida. E talvez esse seja o maior dilema para nós, irmãos. Jacó está rompendo com o politeísmo de Labão e decidindo numa decisão radical, numa ruptura radical. A partir de hoje, Labão, eu não tenho mais nada contigo e nem com seus deuses. Talvez esse seja o nosso maior dilema, olhar para o mundo, para as coisas do mundo, para os prazeres da carne, os prazeres do pensamento, a vontade do coração do homem, e dizer assim, eu quero romper com tudo isso e me render aos seus pés, Jesus, como o único Senhor da minha vida. Faça uma análise do seu coração. Comece a sondar o seu coração e pergunte a você mesmo, se você já chegou a essa decisão radical. A partir de hoje, a partir de agora, eu estou rompendo radicalmente com o mundo, com os prazeres da minha carne, com os prazeres do meu pensamento, com os prazeres que o mundo me oferece. É uma ruptura radical. Pergunte a você se você já fez isso. Sabe por quê? Essa é a chave para a gente viver nesse mundo e não pertencer a esse mundo. Eu quero convidá-los para abrir um texto em 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Pedro nos convoca a uma decisão, uma atitude que nós precisamos fazer, irmãos, se nós queremos de fato separar do mundo, se nós queremos ter fé e coragem para abandonar os Labões da vida, os deuses de Labão e tudo aquilo que o mundo possa nos oferecer. 1 Pedro 3, versículo 15 diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. A palavra santificai aqui é separar. Ele está dizendo assim, sabe todos esses ídolos que está aí no seu coração, ou que estão no seu coração? Seja prazer da carne, seja prazer da mente, do mundo, seja as redes sociais, seja a moda, seja tudo que o mundo te ofereça. Pegue todos esses ídolos, arranque do coração, separa isso para lá de forma radical e separe a Cristo, trazendo Ele para dentro do seu coração e santifica Ele, separa Ele dentro do seu coração como Senhor do seu coração. Dizendo assim, a partir de hoje,
Quem reina no meu coração chama-se Jesus. Não é a minha mente, não são os desejos do meu coração, nem da minha carne, nem dos meus pensamentos, nem os prazeres que o mundo me oferece, mas tão somente a Cristo é de fato Senhor do meu coração. Isso que ele está dizendo, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. E aí você saberá dar respostas da razão da sua fé. Por que você de fato rompeu com o mundo? Por que de fato você agora está vivendo, caminhando com Deus, seguindo a esse Deus? Observe isso. Em vez de você usar Deus ou qualquer outro ídolo para que você seja feliz, procure focar Deus como Senhor da sua vida. Coloque como foco assim, diante de Deus eu me curvo, diante de Deus eu me submeto, diante de Deus eu não tenho escolhas, diante de Deus eu não tenho vontade própria, diante de Deus eu sou servo e Ele é Senhor. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quais são as implicações aqui para a gente entender isso, irmãos? Eu disse no princípio que, apesar dos nossos erros, Deus nos conduz de forma graciosa e vai trabalhando em nós e nos formando para que nós sejamos aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Vamos pensar na implicação Pedro e Jesus Cristo. Quem foi Pedro? Um homem que andou com Jesus Cristo. O homem que disse a Jesus Cristo: eu estou pronto a morrer por ti, Cristo. Poucos instantes depois, Pedro está dizendo que não conhece a Jesus Cristo. Ele pragueja Jesus Cristo e ele nega Jesus Cristo. Quem é Paulo? Perseguidor da igreja, insolente. Um homem que pregava Deus, que anunciava Deus, que conhecia o ser de Deus, que honrava Deus em toda a sua essência. Contudo, tinha um problema sério com Jesus Cristo. Não aceitava o Jesus histórico, não aceitava que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas vejam como que Deus trabalha de forma graciosa. Deus protege e nos leva a nos separar do mundo de forma radical. Vejam bem, olha a aplicação agora de Pedro e Jesus Cristo. Pedro negou Jesus e abandonou Jesus e sumiu, foi cuidar da sua vida. Quem é que vai atrás de Pedro? Quem é que vai de madrugada atrás de Pedro quando Pedro está acabando a sua pescaria sem pegar um peixe sequer? Jesus está lá. Vai tratar Pedro, vai cuidar de Pedro, vai pastorear Pedro, vai conduzir Pedro, vai levar Pedro a romper com o mundo, com a sua carne, com a sua vontade, com seus prazeres. Diz assim: Pedro, pastoreia a minha igreja, Pedro. Você entendeu o que é pecado, Pedro? Entendi, Jesus. Você entendeu o que é amar o mundo, amar a carne, os seus próprios pensamentos? Entendi. Você abandona tudo isso, Pedro. Rompe com tudo isso de forma radical, Pedro. E vai pastorear a minha igreja, Pedro. Você está sendo moldado, curado, treinado, lapidado para ser o pastor das minhas ovelhas. Quem é Paulo? Perseguidor, atrevido, insolente, caminhando no caminho de Damasco, indo para Damasco para matar os crentes. Jesus chega e fala assim: para, Saulo. Por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor?
Eu sou Jesus a quem você persegue. A partir de agora, Paulo, você vai saber o quanto importa sofrer por mim. E você vai ser o maior missionário e o maior apóstolo do Novo Testamento. Está vendo como que Deus nos conduz? Como que Deus trabalha conosco apesar dos nossos erros, apesar dos nossos tropeços? Mas nós não podemos abusar da graça de Deus. Nós não podemos abusar das misericórdias de Deus. É necessário que você pare, que eu pare. Nós temos que romper com o mundo de forma radical. Nós temos que abandonar o mundo de forma radical. Abandonar os prazeres do meu coração, da minha carne, dos meus pensamentos. Do curso deste mundo de forma radical. De forma consciente. Não é de forma gradativa e inconsciente. É de forma radical e consciente. Sabendo que nós estamos fazendo a boa escolha. Esse mesmo Paulo agora rompeu, radicalmente está dizendo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ainda em Filipenses 1:21 ele diz assim: para mim, agora o viver é Cristo e morrer é lucro. Esse mesmo Pedro agora está em Atos dizendo assim: importa obedecer a Deus e não a homens. Rompa com o mundo. Rompa com os prazeres do seu coração e da sua carne. Faça uma ruptura radical, consciente, de que agora Jesus verdadeiramente é o Senhor do seu coração. Santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e vamos orar encerrando. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que é o Senhor mesmo que nos conduz, ó Pai. Que é o Senhor mesmo que nos leva a morrer para o mundo. E é o Senhor mesmo que nos conduz em plena rendição ao Senhor. Por isso, ó Pai, derrama a Tua graça sobre cada um de nós. Toma o nosso coração e arranque, ó Pai, todos os ídolos do nosso coração. E seja Senhor plenamente do nosso coração, Pai. Nós imploramos a Ti, nós conclamamos ao Senhor que de forma consciente e radical nós sejamos transformados pela Tua graça, ó Deus. Nós rogamos a Ti, nós Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Pai.